Amém, queridos. Quero convidar a igreja a abrirem dois textos que nós vamos ler nessa noite. O primeiro está em Êxodo, lá no comecinho da sua Bíblia, Êxodo capítulo 2. A gente lê nessa noite do verso 23 ao verso 25. Êxodo 2, 23 a 25. E nós vamos ler também Números, capítulo 11, de 4 a 6. Números 11, de 4 a 6. Primeiramente eu leio Êxodo 2, a partir do 23. Diz assim: muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam por causa da escravidão, e o seu grito de socorro subiu até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e preocupou-se com eles. Os irmãos conhecem a história, depois ali de José do Egito, ser uma pessoa influente junto de Faraó. Esse Faraó morre, José do Egito morre, e vão se passando gerações, e o povo hebreu, ele sai de uma posição confortável e se tornam escravos no Egito, escravos. E debaixo do jugo de escravidão de Faraó no Egito, eles clamam a Deus, é o texto que nós lemos. Eles clamam a Deus, eles oram, eles gritam por socorro, e Deus escuta o gemido do povo escravizado. Deus escuta, se compadece, se recorda da aliança com Abraão, Isaque e Jacó, olha para eles e coloca em ação um plano, um projeto de libertação, que vai ser conduzido por Moisés. Amém? Agora vamos para Êxodo, para Números 11, de 4 a 6. Agora eles já estão aqui, rumo à terra prometida, rumo a Canaã, rumo à terra que Deus preparou para esse povo, que ora escravo, agora está sendo liberto para uma terra nova, para um lugar novo, para um novo destino. E o texto diz assim, Números 11, a partir do 4. O bando de desocupados que havia no meio deles encheu-se de gula por outro tipo de comida. Porque Deus, só um parênteses aqui, Deus estava mandando um maná. Era um pão que caía do céu, e esse maná sustentava o povo de Deus no meio do deserto. E tem gente com gula querendo outros tipos de comida. Também os israelitas voltaram a chorar. Lembra que eles estavam chorando, gemendo lá atrás, Deus libertou, estão no caminho de libertação. Agora eles voltaram a chorar e estão dizendo o seguinte: se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, a nossa garganta está seca, nunca vemos nada, a não ser este maná, Vamos orar? Senhor, pedimos que nessa noite Teu Espírito Santo nos ilumine para entendermos as Escrituras, para discernirmos o Teu Evangelho nessa noite, aquilo que o Senhor tem para nos entregar como porção do céu. Que o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento, para compreendermos aquilo que o Senhor tem para nós, como igreja, como comunidade, como povo de Deus, nesse dia, nesse tempo. É o que eu peço por mim, por cada irmão meu, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. A gente está no carnaval e eu lembrei meditando para preparar essa mensagem, lembrei de um samba do Chico Buarque, que provavelmente você conhece, que diz assim: quando chegar o momento,
esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora, tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Chico Buarque escreveu esse samba num período muito crítico do nosso país, período da ditadura militar, um período de repressão, um período em que as liberdades foram violadas, um período em que não havia liberdade de expressão, um período em que a repressão era gigante, imensa. Inclusive ele e outros compositores brasileiros, eles tinham que, de maneira muito inteligente, eu me lembro das minhas aulas, nossa, fui teletransportado aqui para as aulas de história, de geografia da época do colégio ali, né? A gente lia as canções desses autores e para eles desviarem as canções da censura que existia, eles tinham que falar sem falar, eles tinham que escrever sem escrever, para que o pessoal que estava ali lendo não fosse capaz, inteligente o suficiente para entender a perspicácia. A letra passava pela censura e chegava no povo que cantava, como esse samba que a gente acabou de ler. É uma canção que retrata um sofrimento de quem está vivendo esse período difícil, duro da vida brasileira. Um período de repressão, como eu disse, um período de falta de liberdade, um período de angústia, de medo, um período dificílimo. Inclusive um período que está retratado no filme Ainda Estou Aqui. Se Deus quiser, a gente vai levar as 3 estatuetas. Eu estou otimista, eu estou querendo ser surpreendido e quem sabe daqui a pouco, né, o filme ganha 3 estatuetas do Oscar. Vai ser lindo, né, se isso acontecer. O filme Ainda Estou Aqui retrata esse período lá em que Rubens Paiva, Eunice Paiva vivenciaram a experiência terrível. No caso, o Rubem capturado ali, sequestrado, morto, some do nada, e a Eunice fica em casa com as crianças, e o filme conta a história dela, com as crianças, como que ela lidou com aquele desaparecimento, aquela dor, aquele medo, e tendo que ser guerreira para conseguir lidar e conduzir a sua família no meio daquele desaparecimento do marido, das contas bancárias bloqueadas, sem dinheiro, sem nada, tendo que se mudar do Rio de Janeiro para São Paulo, com aquele monte de criança, e tendo que lidar com toda essa situação. O Chico, quando escreve uma canção como essa, ele escreve relatando a tristeza de um momento, a dor de um momento, mas cheio de esperança e de expectativa, de que aquele momento não vai ser o destino dele, não vai ser o destino daquele país, que a história vai mudar de rumo, que a história vai mudar, que alguma coisa vai acontecer. E no caso, a gente está falando obviamente do período da redemocratização do país, movimento dos cara pintadas. Provavelmente você deve ter vivido, experimentado esse momento, quem sabe você foi um deles, inclusive, né, ali nesse período histórico. Então, essa lógica que está na Bíblia, de um momento de repressão, de um momento de aprisionamento, de um momento dificílimo do povo de Deus, escravo, que vai em rumo a um novo destino, porque na cabeça do faraó não tem outro destino, o destino é morrer escravo, o destino é que seus filhos vão ser escravos também, e as próximas gerações vão continuar escravizadas. Da mesma forma, no país, o destino que está escrito é que a repressão vai continuar, que aquele cenário não vai mudar. Mas Deus, Ele é um Deus novidadeiro, Ele é um Deus cheio de novidades, é um Deus que faz o novo, que abre o caminho do futuro para um novo tipo de destino. E essa é a expectativa, obviamente, também de Chico e de todos os brasileiros ali, que havia um novo caminho, o caminho da democracia, um caminho da liberdade, um caminho que eu não vou ser censurado pelo que eu escrevo, pelo aquilo que eu falo, por aquilo que eu canto.
O povo de Deus, nas Escrituras, vivenciou essa experiência de caminho para a liberdade. Caminho para subverter um destino que já estava escrito e dizer assim, não está escrito não, eu quero outra coisa. Eu choro, eu vou gemer, vou clamar a Deus, Deus me ouviu e Deus trouxe para a gente um Moisés, e esse Moisés vai conduzir a gente para uma nova terra, para um novo lugar, para um novo ambiente, um ambiente em que eu posso sonhar, eu posso ser livre para sonhar, para viver, experimentar a vida na sua plenitude, Entretanto, o caminho para essa liberdade, meu irmão e minha irmã, o rumo para o novo, o sair de uma zona de conforto, de um status quo, de uma coisa que está consolidada, e mudar a rota para um outro destino, não é um caminho fácil, não é um caminho light, não é um caminho tranquilo. Repara na letra da música, ele fala de sofrimento, amor reprimido, grito contido, samba, que é uma coisa alegre, mas é o samba no escuro aqui. Você não pode sair sambando, você não pode cantar aí, não, samba no escuro. Tristeza, lágrima, penar. O caminho para a gente mudar o rumo de uma vida de escravo para uma vida de liberto, para uma vida de repressão, para uma vida de liberdade, o preço que se paga é esse, é dor, sofrimento, penar. No povo de Deus é a mesma coisa. Para sair da terra do Egito, a terra da escravidão, a terra da opressão, a terra da falta de liberdade, e ir para a terra prometida, você tem que passar por onde? Pelo deserto. Você tem que atravessar o deserto, você tem que passar pela privação, você tem que passar confiando na provisão divina e comer um maná. É o que tem para comer, um maná. Esse que é o rumo, esse que é o caminho da liberdade. Você mudar, me entendam bem, se você mudar a rota de um destino que está escrito nas estrelas para escrever um novo, custa. Você negar o destino que te deram, custa caro. Você alterar a rota da vida, há um preço a ser pago, não é fácil isso, não é simples isso. Há um preço a ser pago. E os israelitas aqui no caso, no texto bíblico, eles não fizeram como o Chico, fazendo um samba. Eles não fizeram samba. Eles só sofreram, eles só choraram. E pior, eles começaram nesse processo rumo à terra prometida a sentir saudades do Egito. Eles começaram a sentir vontade de viver aquela vida de escravo em nome do quê? Da gula, da comida. Porque eles estavam com a garganta seca, estavam enjoados do maná. E eles dizem lá, né? Olha, lá a gente tinha carne para comer. Aqui nesse caminho para a liberdade eu não tenho carne. Nesse caminho para a liberdade eu não tenho peixe que eu pescava lá provavelmente no Nilo à vontade. Eu não tenho peixe. Deserto, não tem rio. Eu não tenho aqui pepino. Eu não tenho melancia. Ele faz aqui dá até água na boca, né? A descrição do texto sagrado, né? Pepino, melancia, alho poró, cebola, só faltou ele roubar minha manga, né? Fala da manga aqui, aí o pessoal vai ficar com água na boca. Alho. Eles estavam com saudade. Eles estavam com vontade de comer as cebolas do Egito. E eles estavam topando, choramingando, reclamando, murmurando, e relativizando o projeto de liberdade em nome daquilo que eles podiam saborear, mesmo sendo escravos. Eles não estavam querendo topar o preço a ser pago pela escravidão, pela liberdade.
Dessa história a gente pode tirar algumas lições, irmãos e irmãs. A primeira delas que eu queria sugerir para vocês nessa noite é que a gente tomasse muito cuidado para julgar os israelitas. Que a gente tomasse muito cuidado ao ler histórias como essa e nos colocássemos, como aquele tipo de leitor que está olhando e falando assim: poxa vida, mas que povo fraco. Deus está lá libertando, mandou Moisés, tem torre de fogo de noite para iluminar, tem maná vindo do céu para alimentar, e o povo está murmurando, o povo está reclamando, o povo não confia em Deus, o povo não crê, está vendo um milagre e não está crendo, está querendo voltar para o Egito, está querendo ser escravo de novo, está querendo fazer isso para comer cebola, para comer alho poró, para comer carne e peixe. Eles não estão vendo aquilo que Deus está fazendo. Cuidado, cuidado. Cuidado por quê? Cuidado porque esse texto está falando de mim e de você. Esse texto está falando sobre nós. Esses israelitas aqui somos nós. Cotidianamente, diariamente. A gente faz exatamente a mesma coisa. A gente comete exatamente o mesmo erro. A gente comete exatamente o mesmo equívoco. Porque a gente gosta de uma zona de conforto. A gente gosta da previsibilidade de uma prisão. A gente gosta da previsibilidade da mesmice. A gente gosta, do conforto, do gosto de peixe no Nilo, de cebola, de carne. A gente gosta disso. A gente não gosta, a gente tem dificuldade de pensar em sair do nosso lugar para a gente poder ir para um lugar de liberdade. Porque o caminho para essa liberdade custa caro e a gente sabe que custa caro. A gente sabe que dá trabalho. A gente sabe que exige da gente. A gente sabe que mexe conosco. A gente sabe disso, irmãos. Nós sabemos disso. Dá trabalho ser livre. Até chegar lá, dá trabalho. Eu me lembro, a igreja onde eu me converti, os irmãos lá, eles tinham um ministério, que era um ministério de encontro de casais. Vocês devem ter ouvido falar já em ministérios de encontro de casais, que você vai lá um final de semana, você e sua esposa, aí assim, tem testemunho, tem um monte de coisa especial, tem surpresa, você não pode contar para o outro que não foi ainda. Amém? Vocês sabem o que eu estou falando? Encontro de casais, né? E eu, uma vez, conversando com um casal que tinha ido para esse encontro de casais, chamava Alma lá, Essa era uma sigla, eu não me recordo, tentei até puxar aqui, lembrar, não me lembro exatamente o que era, mas era o Alma, o encontro de casais. Bom, aí esse casal conversando comigo, o marido em especial, falou assim, eu falei, e aí, você fez o Alma lá, tal, foi lá para o encontro de casais? Como que foi? Ele falou, foi uma droga. Uma droga? Eu falei, uma droga? Mas como assim uma droga? Puxa vida, mas você foi para um lugar especial, com certeza tinha surpresa, tinha um monte de coisa. Ele falou, não, isso não é alma, isso é trauma. Ele falou para mim assim, isso é o trauma. Porque eu cheguei lá, eu só briguei com a minha mulher. Só briguei com a minha mulher. Por que ele só brigou com a mulher? Porque, provavelmente, dentro desse ambiente de um encontro de casais, dentro desse ambiente em que você vai lidar com feridas e questões profundas, em que você vai mexer em zonas de conforto, em que você vai mexer naquilo que está paradinho e quieto, em que uma fala, um testemunho, uma música vai começar a te provocar a revisitar a tua relação conjugal, etc, etc, etc. Isso gerou o quê? Gerou medo, gerou insegurança, gerou temor, gerou um monte de coisa. Quebrou o pau com a mulher. Quebrou o pau com a mulher. E a mulher quebrou o pau com o cara. Estava tudo bem antes. Estava tudo tranquilo antes. Por que a gente veio para esse lugar? Por que a gente veio mexer no que está funcionando? Por que a gente veio tirar coisas debaixo do tapete e trazer à tona? Por que eu vou mexer comigo? Está tudo bem comigo. Por que você vai mexer com você? A gente já se entende, já sabe como é que é. Vamos tocar o barco. Esses somos nós. Nós somos esses israelitas. Nós temos medo, nós temos receio, nós temos dificuldade, nós temos pavor de mexer naquilo que está funcionando.
naquilo que está sendo tocado, que está sendo empurrado, do jeitinho que está. Ah, mas eu não sou livre, mas tudo bem, mas pelo menos eu estou de boa. As coisas estão estáveis. Eu sei o que vai acontecer amanhã. Eu sei como vai ser semana que vem, eu sei como vão ser as coisas. Esses somos nós. Segundo lugar, quando a gente olha para um texto como esse, para uma história como essa, a gente tem que entender de maneira definitiva e clara que não há liberdade sem dor. Não há como você sair da situação A de escravo e ir para a situação B de livre, sem passar por um processo que dói, que machuca, que faz a gente sentir na pele, na carne, sabe, o incômodo da transformação, o incômodo da mudança. Incomoda mudar, incomoda, não é fácil você falar assim, eu não aceito esse destino. Eu vou escrever uma nova história agora. Essa mudança de rumo, ela é dolorida, como eu estou dizendo para vocês. E eu e você, eu tenho certeza absoluta, você sabe o que você tem que mudar. Eu sei o que eu tenho que mudar. Nós sabemos coisas em nós que precisam ser mudadas. Nós sabemos. Nós sabemos que às vezes o nosso casamento tem que ser mudado. Tem que ser alterado coisas nessa relação para ele ser um casamento mais vigoroso, mais bonito, mais lindo, mais adequado, mais profundo, melhor para ambos ali que compõem o casal. Nós sabemos que tem que mudar algo no casamento. Às vezes a gente sabe que tem que mudar algo no nosso comportamento. A gente sabe. Sabe, gente nervosinha? Tem gente que é nervosinha, não tem? Às vezes eu sou nervosinho, às vezes, em alguns momentos. Tem que mudar isso. Sabe, pavio curto, nervoso por qualquer coisa. Não dá para ser assim, tem que mudar. Tem coisas, às vezes, tipos de compulsão que nós temos, que a gente olha para a gente não fica feliz. A gente olha para a gente e fala assim, tem que mudar. Esse comportamento, essa compulsão não dá. Eu não quero isso para mim, eu quero outra coisa, eu quero outro destino, eu quero outro rumo. Tem temperamentos em nós que tem que mudar, tem o jeito nosso que tem que mudar. Às vezes o nosso intelecto tem que mudar, a gente tem que estudar. Estudar dá trabalho, até você se formar, até você conseguir conhecimento, tem que sentar, tem que ler, fazer síntese, fichamento, fazer trabalho. O Carlos, outros irmãos, o Alex, estão fazendo uma pós-graduação lá no Labtem. De 15 em 15 dias, é a sexta-noite inteira, sábado de manhã e sábado à tarde. Podia estar na praia, podia estar pescando, podia estar viajando, podia estar garimpando, lá com o pessoal lá ali, o mato, podia estar fazendo um monte de coisa, podia estar no churrasco, mas está na tela do computador estudando. Dá trabalho. Fazer essa mudança, decidir estudar, decidir obter conhecimento, é algo que mexe com a gente, muda a nossa rotina, exige investimento financeiro e assim por diante. Você restaurar uma relação de amizade, ou então você fazer uma relação de amizade se tornar algo bonito, sólido, duradouro, dá trabalho, tem que mudar a rota. Tem que mudar o seu tempo, tem que ter tempo para o amigo, tem que ter tempo para a amiga, tem que comer bolo junto, tem que tomar café junto, tem que fazer churrasco junto, tem que estar junto. Então, para você poder reconciliar uma coisa que está quebrada na sua família, na sua igreja, trabalho, sair da zona de conforto, sentar para conversar, reconciliar, tentar perdoar, etc. Tudo isso dá trabalho. Nós sabemos que nós precisamos mudar, mas para a mudança acontecer, precisa do quê? Precisa de luta, precisa de esforço, precisa de dedicação, tem deserto, tem lágrima, tem que ter coragem, para você olhar para dentro de você e falar assim, o que eu sou não é bom, eu quero outra coisa, tem que ser outro André. Não está bom isso aqui, André, tem que ser outro caminho. Tem que ter coragem para olhar para isso.
e ir para um outro rumo, mudar o seu destino. Mudar o destino, gente, não é coisa de covarde, tem que ter coragem. Não dá para se acovardar na estrada da liberdade. A estrada da liberdade é uma estrada em que você sabe que você vai ter privação, não vai ter peixe, não vai ter carne, não vai ter cebola, mas você sabe que ali é mais importante, porque ali você vai ser livre. Você não pode ficar lá atrás. Você tem que se esforçar, você tem que se dedicar. Não dá tempo de ficar tendo saudade do Egito. Não dá tempo de ficar tendo vontade de comer cebola. Não dá tempo de você ficar com vontade de comer carne. Tem que cortar na carne, literalmente, para você poder ir rumo a essa mudança que vai te levar para uma terra de promessa, uma terra prometida, uma terra de liberdade, uma terra, sabe, de bonança. Mas tem luta, não tem jeito. Não tem jeito, meu irmão e minha irmã. Eu não sei se você está que nem esse rapaz, né, que transformou alma no trauma. E você prefere ficar quietinho. Você prefere ficar quietinha. Eu não sei se você está olhando para as coisas dentro de você, as coisas na sua relação, na sua família, no teu matrimônio, na tua vida profissional, na tua vida intelectual. Se você está olhando, está vendo, está sabendo, mas você está, sabe, jogando para debaixo do tapete, ficando na zona de conforto, deixando quieto lá. Esse é o caminho dos covardes. O caminho dos corajosos, o caminho da coragem, vai nos colocar na trilha, no rumo à liberdade, conscientes de que a gente vai pagar um preço para a gente poder experimentar essa liberdade que nós temos, prometida para nós. E algo fundamental nessa história, que a gente tem que perceber, que você e eu, a gente tem que entender: Deus é o Deus da liberdade. O Espírito de Deus é um espírito favorável à liberdade. É um espírito interessado na mudança de rota. É um espírito engajado em fazer com que você faça uma nova síntese na sua vida, em que você mude o seu destino. O Espírito Santo de Deus, ele está engajado, decidido e com vontade de contribuir, com força para você poder caminhar nesse deserto, vencer as privações para chegar em terras prometidas. Deus está conosco, porque o Deus que se revela nas Escrituras é um Deus que intervém na história e muda a história. O Deus que nós cremos, ele não é um Deus que lá da metafísica, lá da eternidade, escreveu os nossos destinos e os nossos destinos estão escritos nas estrelas. Isso é coisa de paganismo. Isso não tem nada a ver com a fé bíblica, com a fé cristã. A fé que nós temos, revelada, mostrada por Deus, que age na história, que age no mundo, é um Deus que revela para a gente que o nosso destino não precisa ser esse que a gente está achando que vai ser. É um Deus que mostra para a gente que não. Você está escravo no Egito, você não precisa ser escravo no Egito. Tem um caminho para mudar a tua rota. O Deus que nós cremos, o Deus que está revelado nas Escrituras, é um Deus que topa lutar comigo e com você, no meio desse caminho tortuoso, que é o caminho da liberdade e da libertação, mas que Ele está conosco rumo à libertação, rumo à novidade, rumo à mudança, rumo àquilo que pode ser muito melhor, rumo àquilo que nega o que é, para anunciar o novo da vida. É esse Deus que nós cremos. A gente cantou aqui, né? Não sei se foi, acho que foi hoje, né? Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Esse eu posso enfrentar o que for, dentro dessa mensagem que eu estou partilhando com vocês, tem a ver com o quê? Com essa luta. Está no deserto, mas Deus está no deserto com você. Tem dor, tem dificuldade, mas Deus está contigo.
Não aceite um futuro pré-determinado para você de ruína, de tristeza, sabe, de escravidão. Tem vida e vida em abundância em Cristo Jesus. Vida e vida abundância. Só que para você experimentar essa vida abundante, existem coisas que você precisa levantar da cadeira e fazer. Você precisa, sabe, botar a mão no arado e trabalhar. Você precisa se dedicar, você precisa se empenhar, você precisa se esforçar. Não estou falando aqui de salvação, amém? Salvação é graça de Deus, não tem nada a ver com salvação, com o céu. Eu estou falando de viver uma vida livre. Você tem que ter coragem para confiar que Deus vai te sustentar nesse rumo que vai fazer sua vida ser transformada. Porque se você não fizer nada, se você ficar quietinho, se você ficar quietinha, se você ficar nessa zona de conforto, você vai ser salvo. Não estou falando de salvação aqui, não é uma pregação sobre soteriologia. Mas você vai ficar escravo no Egito para sempre, comendo cebola de egípcio. Você vai ficar pescando no Nilo, no horário que falarem para você que você pode pescar. E se um dia falaram que você não pode pegar mais peixe, você vai parar de pegar peixe, você é escravo. Você vai ficar vivendo a sua vidinha previsível. Você não vai poder sonhar, você não vai poder vislumbrar, você não vai poder mudar, você não vai poder nada. Você vai viver dentro da previsibilidade daquilo que Faraó diz para você. Tem gente, meu irmão e minha irmã, que tem a coragem de agir no mundo, na vida, como se fosse Faraó. Você nunca viu alguém falando assim? Eu tenho certeza que o Anderson, conhece muitas histórias de meninos e meninas adolescentes, de que o pai, a mãe, a madrasta, o vô, a avó, o amigo, o tio, sei lá quem, virou e falou assim: você é um burro, você nunca vai dar em nada. Isso é Faraó falando. Destino cravado, definido. Esse casamento vai acabar. Você é um péssimo profissional. Você não presta para nada. Quem nunca viu frases como essa? Situações em que a gente ouve isso, em que a gente, sabe, experimenta isso. As pessoas estereotipam a gente, colocam, sabe, na gente, sabe, um cartaz na nossa costas, que nem acontecia na escola, às vezes, quando a gente era criança. Não sei se você viveu essa experiência, coloca no cartaz, burro, alguma coisa assim, escrito atrás de você. E a pessoa vai sofrendo aquilo lá, que hoje a gente chama de bullying. Graças a Deus a gente tem conhecimento, tem mais informações, tenta prevenir. Mas crianças e mais crianças sendo estereotipadas e tendo seus destinos sacramentados por faraós. Pessoas escravizadas, elas têm que entrar em igrejas como essa, ouvir o evangelho e entender que esse Deus que está sendo anunciado aqui diz não para esse destino que Faraó escreveu. Diz não para isso que está sacramentado. Diz não para isso que está escrito nas estrelas. E escancara o futuro para o novo. Escancara o futuro para uma nova história. Escancara o futuro para a esperança. Escancara o futuro para o amor. Escancara o futuro para a bondade. Escancara o futuro para o perdão. Escancara o futuro, sabe, para a novidade de vida. Escancara o futuro para a plenitude de vida que há em Jesus Cristo, meus irmãos. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, é o Deus que escuta o gemido e olha para a história e fala: isso não vai ficar assim, se preparem para o que eu vou fazer. Só que vocês vão junto comigo, só que vocês vão atravessar o deserto comigo, só que não vai ter cebola, vai ter um manazinho lá, eu vou caprichar, mas é maná. Não tem mais o peixe do Nilo, espera que lá na frente tem outro peixe, tem outra comida, tem outra coisa boa. Mas você está no caminho da liberdade. Segue, vamos seguir junto aqui. Esse é o nosso Deus, meu irmão e minha irmã. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. E nós, como igreja, nós somos a comunidade de Deus no mundo, que ama o novo.
Nós somos a comunidade de Deus no mundo. O que isso significa? Significa que nós, corpo de Cristo, que nos reunimos aqui em Quitaúna, nós estamos aqui, não é para manter as coisas todas como estão, porque a gente sempre esteve aqui. Nós somos uma comunidade que precisa estar atenta aos sinais dos tempos, atenta ao que está acontecendo no mundo, ao que está acontecendo no nosso bairro, na nossa cidade, atenta e preparada para assumir os desafios das mudanças que tem que ocorrer. Ou está tudo bom em Osasco? Ou está tudo certinho aí na redondeza aí? Está tudo certo? Está tudo bem? Está todo mundo com justiça, todo mundo com pão na mesa, todo mundo com dignidade, todo mundo com direito, está tudo certo? Até onde me consta, não está não. E se nós estamos aqui, nós temos que ser esse sinal de Deus, uma comunidade capaz, sabe, de olhar a realidade e falar assim, esse destino não vai ser assim. Olhar a realidade de pessoas que passam pelo nosso meio. A gente recebe pessoas aqui direto, muitos visitantes, pessoas com histórias difíceis. E nós somos o povo do quê? O povo que chega e fala assim, está ruim, está faltando dinheiro, precisa da passagem, precisa do quê? Do que está precisando? Aqui vai mudar seu destino. Aqui tem uma nova história. Aqui tem um novo começo. E a gente paga o preço, tira do bolso dinheiro, a gente monta o que tem que montar, faz o que tiver que fazer. Mas a gente nega o negativo da existência e assume com Deus o sim, da esperança, da novidade, da abertura para um futuro melhor. É isso que a igreja faz, a gente não aceita, a gente não se conforma com as coisas ruins, com as injustiças, com as histórias difíceis das pessoas. Nós persistimos e insistimos em dizer, tem o novo de Deus. Esses somos nós. Essa é a nossa igreja. É para isso que a gente está aqui. É para isso que a gente existe. Irmão, irmã, eu não sei você, mas o meu coração se enche de alegria e de esperança por saber o que Deus vai fazer através das nossas vidas ao longo da história do tempo. Quantas pessoas vão ser afetadas, quanto que a nossa cidade vai ser afetada pelo fato de nós sermos uma igreja que ama os novos começos que Deus pode gerar na nossa caminhada, na nossa vida e na vida de muitos. Irmão, irmã, você tem que fazer uma escolha nessa noite. Você tem que fazer uma escolha. Você tem que decidir se você vai ficar com saudade do Egito, se você vai ficar querendo comer cebola, carne e peixe lá do Nilo, ou se você vai topar, encarar, pagar o preço de ir para a estrada da liberdade. Talvez, se você escolher pagar o preço de ir para a estrada da liberdade, isso vai ter custo emocional, financeiro, mas você tem que decidir se você vai se acovardar na existência e vai ficar ali no status quo, ou se você vai mudar de rota, se você vai aceitar o chamado divino para ir para o novo, se você vai aceitar, confiar, segurar na mão de Deus e atravessar os desertos da vida para te levar para uma nova situação. Você tem que decidir se você talvez precisa começar a procurar um terapeuta. Terapeuta familiar, um terapeuta para você, procurar um psicólogo, tomar remédio, procurar um psiquiatra, procurar ajuda médica, sair da zona de conforto. Porque se você ficar do jeitinho que está e nada mudar, nada vai mudar, como a gente aprende no CX. Se nada muda, nada muda. Você tem que, talvez, ligar para mim e falar assim, pastor, preciso conversar com o senhor. Preciso tomar um café, preciso de um papo, preciso de um aconselhamento, preciso conversar, preciso confessar. Mas você tem que fazer alguma coisa. Talvez você precise procurar ajuda de alguém que você confia. Mas você tem que lhe falar, Will, vem aqui na minha casa, Will, preciso de ajuda. Está acontecendo isso, 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 não estou conseguindo mudar, eu quero mudar. Deixar de comer a cebola significa ligar para o Will. Deixar de comer a cebola significa ligar para um pastor.
Deixar de comer a cebola significa botar dinheiro e pagar terapia. Significa fazer alguma coisa, mas não dá para ficar de boa. Se ficar de boa, nada vai mudar. Nada vai mudar na sua vida, no teu casamento, na tua igreja, no teu trabalho, na tua profissão. Nada vai mudar. Precisa de tempo para você pensar e dedicar. Como que você vai mudar aquilo? Nossa, minha relação com meu filho é péssima. Como que você vai resolver isso? Não sei, tal, não estou com tempo. Você não está com tempo, a sua relação vai para os frangalhos. Vai acabar a tua relação. Vai ser rompida a tua relação. Para você reconstruir, você precisa do quê? Mudar a rota. Você precisa investir tempo, deixar de fazer coisas e fazer outras coisas. Mas eu sou assim, nasci assim, morri assim. A síndrome da Gabriela, que diz, né? Acho que é isso aí. Vai morrer a Gabriela lá, do jeitinho que é. Você quer mudar? Você tem que olhar para o espelho, olhar para a tua alma e falar assim, como que chama o que está dentro de mim? É narcisismo? É narcisismo. É egoísmo? É egoísmo. É vaidade e cobiça? É vaidade e cobiça. O que me habita? Como que eu lido com o que me habita? Como que eu coloco isso para fora e tento trabalhar com isso? Se você ficar lá dentro só cultivando a sua avareza, a sua luxúria, as coisinhas que você está de boa lá, vai continuar tudo a mesma caca, gente. Para mudar, a gente tem que mudar, a gente tem que levantar da cadeira e fazer alguma coisa. E Deus está com a gente nisso que a gente está fazendo. Deus está com a gente no meio desse caminho difícil. Deus está nos dando força. Mas tem uma parte que é a nossa força também, nessa história. Não fique, irmão, irmã, no teu Egito. Não fique no teu Egito. Viva de maneira corajosa essa estrada rumo à libertação. E obviamente você já deve ter percebido que eu estou falando em sentido metafórico e simbólico. Ou seja, tem várias vezes que a gente volta para essa estrada. Tem várias vezes na vida que a gente volta para essa estrada da liberdade, da libertação. Várias vezes. Tem choro, meu irmão. Tem dor, tem dedicação, tem empenho. Mas pode ter samba no meio dessa caminhada. Pode ter um samba nesse escuro dessa caminhada. Amanhã há de ser um novo dia. Amanhã há de ser um novo dia. A minha oração é que se você entrou aqui nessa noite pensando que teu casamento está arruinado, que a tua vida profissional acabou, que você não presta, que você não tem jeito, que aquela relação já acabou, etc, 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 etc. Meu irmão, a minha esperança é que o Espírito Santo te dê coragem para você poder sambar em meio à dor desse caminho, dessa trilha rumo à liberdade. Para que você possa experimentar o Senhor te sustentando rumo à libertação, as mudanças de destino que podem acontecer nas nossas vidas, sim, em nome de Jesus. Força, meu irmão, força, minha irmã, porque amanhã há de ser outro dia. Amém? Quero te convidar a curvar a sua cabeça nesse momento. Quero te convidar a refletir, a pensar. O que está ruim? O que está acontecendo na tua caminhada? Reflita quem te disse que esse é o destino da tua vida. Quem te disse que você vai ser escravo, escrava para sempre? Quem te disse que não tem jeito? Quem te disse que não tem alternativa? Quem te disse que não tem novos começos? Quem te disse que não há mais felicidade? Quem te disse? Eu não sei exatamente qual vai ser o destino, o novo destino. O recado aqui nessa noite para você, meu irmão e minha irmã, é que existem novos destinos.
A história está sendo escrita. E você é protagonista nesse processo. O Espírito Santo que habita a tua alma, que enche a tua vida, com a vida que jorra do trono de Deus, é um Espírito que te inspira a dizer não, porque tem que ser dito não, e sim, para aquilo que sequer você imaginou que era possível. Coloca diante do Senhor. Às vezes você precisa tomar decisões difíceis, complexas. Às vezes não é que o seu trabalho vai ser restaurado, às vezes é que você vai sair de lá. Ou às vezes é que vai ser tudo restaurado e você vai continuar lá. Às vezes você está numa relação tóxica, não é que aquilo vai ser purificado, às vezes é que você vai sair daquela relação. Ou às vezes você vai ter aquela relação restaurada. Mas há o novo. Siga com coragem. Dá trabalho, dói, machuca, mas siga com coragem. Não fique na zona de conforto, meu irmão e minha irmã. Não é isso que a gente é inspirado pela tradição bíblica. Não é isso que nós vemos na história da revelação de Deus. Não é esse Deus que nós cremos. Deus está olhando para nós aqui e dizendo: eu estou com você para promover mudanças boas na sua vida, mudanças saudáveis na sua vida, para trazer esperança na sua vida. O choro pode durar uma noite, mas a esperança vem pela manhã. O sol vai brilhar, um amanhã novo vai nascer. Por isso creia, não desista, insista, persista, caminhe com coragem, para experimentar o que Deus tem para a tua vida e para aquilo que você vai contribuir, para mudar, para fazer, para escrever, inspirado pelo Espírito desse Deus, que é um Deus que sempre proporciona a libertação. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por essa mensagem, que o Senhor nos ensine como comunidade, a sermos a comunidade da esperança, a sermos a comunidade do novo, a sermos a comunidade que não aceita nenhum destino proferido por Faraó, mas a comunidade que tem sempre o coração aberto, para pensar o novo, para pensar novos destinos, novos futuros, individualmente e coletivamente. Ó Senhor, nos inspira, é o que nós te